Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é sabido que, dentre os tantos e muitos pecados coordenados pelo governo afastado da presidente Dilma Rousseff e também do seu antecessor, do presidente Lula, é sabido por todos que, ao longo desse período em que o Partido dos Trabalhadores governou o país, que uma das suas mais perversas ou mais duros descaminhos ou desvios foi o fato de ter se apropriado da máquina pública, de ter ocupado a máquina pública, de ter permitido que o Estado brasileiro, em toda a sua extensão, pudesse se transformar num anexo, pudesse se transformar num puxadinho dos interesses do partido e dos seus aliados de plantão. Foi assim com a máquina pública e as consequências dessa apropriação são conhecidas do povo brasileiro e, portanto, nós precisamos estar muito atentos à medida em que diversas dessas atitudes que foram adotadas ao longo desse tempo não podem ou não devem ser reproduzidas. Eu acho que qualquer governo precisa ter o direito e a oportunidade até de um erro novo. Até porque quando você ousa, quando você cria, quando você empreende, você está disposto a ousar, você está suscetível a algum tipo de erro, a algum tipo de equívoco. Mas não pode a repetição desses mesmos erros. Eu faço essa introdução porque a imprensa especializada, semana sim, outra também, tem abordado de maneira muito enfática que uma das nossas mais importantes empresas, a Vale, a mineradora Vale, a antiga Vale do Rio Doce, uma empresa absolutamente estratégica para o nosso país, que tem presença nos mais diversos estados da Federação Brasileira, sobretudo o meu estado, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, o estado do Pará, o estado do Maranhão, o estado de São Paulo, mas ela tem, por certo, uma presença muito forte em diversos estados da nossa federação. É seguramente uma empresa brasileira com presença em diversos mercados, em diversos continentes, é a segunda maior mineradora do mundo, uma empresa que foi privatizada em 1997 e, ao ser privatizada, ela expandiu muito o seu papel, a sua importância, não apenas em nosso país, mas mundo afora. Não há continente que não tenha a presença da mineradora Vale, uma empresa com elevada reputação, conhecida nacionalmente e mundialmente pela qualidade dos seus quadros, da qualificação técnica, dos seus objetivos, dos seus planos de negócio e, por isso mesmo, é uma das maiores companhias do nosso país, senador Waldir Raupp. Uma companhia que chegou a faturar, em 2015, aproximadamente 100 bilhões de reais. E uma companhia que, de forma direta ou indireta, é responsável pela geração de dezenas de milhares de empregos, de oportunidade de trabalho para pessoas que trabalham diretamente, mas para diversos arranjos econômicos que são contratados, que são prestadores de serviço para essa empresa, que é uma empresa importante. Importante não, muito mais que isso, estratégica para o nosso país, revelador de eficiência e qualidade mundo afora. Tem chamado a atenção, nas últimas semanas, na imprensa especializada, que existem movimentos políticos, movimentos, inclusive, de bancadas parlamentares, na Câmara, no Senado, de partido A, de partido B, fazendo pressão e movimentação para que, através da política, haja mudança no corpo diretivo da Companhia Vale. A Companhia Vale, ela reúne capital privado
E ela reúne também capital dos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Petrobras, o Fundo Petros, que são 3 dos mais importantes fundos do nosso país. Portanto, esta decisão de quem vai ser o presidente da Vale do Rio Doce, porque o mandato do atual presidente, ele se extingue em maio de 2017. E não creio ser essa uma intervenção devida e admitida. Nos governos passados, inclusive no governo da presidente Dilma afastado, era muito comum que houvessem essas intervenções de partido A, de partido B, utilizando a hegemonia política e interesses muito pouco republicanos para ocupação, não apenas do Estado brasileiro, mas também ocupação de empresas estratégicas. Isso não deu certo, isso não dará certo. A decisão se o mandato do engenheiro Murilo Ferreira será renovado ou não, é uma decisão que cabe aos acionistas desta empresa. Cabe, por exemplo, por evidente, à japonesa Mitsui, ao Bradesco e aos fundos de pensão, através do seu conselho de administração. Qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de pressão, me parece uma pressão absolutamente indevida. Seria ou será um erro de toda ordem que o governo possa admitir que, na quadra atual, depois de tudo que nós assistimos no governo afastado da presidente Dilma, que essa cena volte a se repetir. Chamo a atenção para a necessidade, nesse momento em que nós estamos enfrentando tantas mudanças estruturais no Estado brasileiro, nesse momento em que nós estamos discutindo, inclusive, aquilo que nos parece absolutamente elementar, que é a responsabilidade, que é a disciplina, que é o equilíbrio no gasto público, nesse momento em que nós estamos reestruturando as nossas agências reguladoras para que o mérito, para que a qualificação técnica e profissional volte a adotar as nossas agências de eficiência, retirando a pata da politicagem. No momento em que o governo indica para a presidência da Petrobras um quadro da qualidade do engenheiro Pedro Parente, que em tão poucos meses já faz mudanças que sinaliza para o mundo o resgate da capacidade da nossa mais importante empresa, que é a Petrobras, a meu juízo, por convicção, será um retrocesso, será um passo atrás que o Estado brasileiro dará se admitir qualquer tipo de intervenção, que não a decisão de quem são os seus acionistas, à luz da leitura adequada e detida dos desafios que estão submetidos a uma das mais importantes companhias do nosso país e do mundo, por ser a Vale a segunda mineradora do planeta, com presença, como disse aqui, em vários estados brasileiros e também em todos os continentes. Portanto, eu faço esse registro, porque naturalmente estamos acompanhando os desdobramentos desses fatos e quero crer que tudo aquilo que foi presença no governo anterior e que produziu como consequência o descaminho, a apropriação do Estado brasileiro e do interesse do povo brasileiro para a sustentação de interesses que não os interesses do país possam ser e possam estar no radar daquilo que nós vamos estar acompanhando aqui. Portanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu faço esse alerta, um alerta importante, à luz, inclusive, da forma reincidente com que a imprensa especializada tem abordado um tema dessa relevância. Isso tem um impacto muito grande no meu estado do Espírito Santo, porque o meu estado é responsável por aproximadamente 1/3 de todo o minério que é exportado em nosso país.
Nós temos no Espírito Santo um polo siderúrgico fundamental para o desenvolvimento econômico e social, por certo, um polo industrial que tem muitos desafios, talvez o mais importante deles em nosso Estado é a continuidade, é o aprofundamento dos investimentos, sobretudo nos equipamentos que possam determinar o melhor controle ambiental, sobretudo na Grande Vitória, em função do pó preto que é gerado como poluição particulada e atmosférica, mas esta é uma questão que nós estamos tratando, não apenas o governo do Estado, a Prefeitura de Vitória, nós todos estamos tratando num debate muito duro e permanente para que esses indicadores possam reduzir, mas, por certo, nós precisamos considerar a importância do polo siderúrgico do Tubarão, não apenas para o Estado do Espírito Santo, mas também para o Brasil. Portanto, o alerta que faço, estaremos acompanhando para e passo todo esse desdobramento. E, por certo, nós consideramos que qualquer tentativa de intervenção, neste caso, é uma intervenção indevida. E nós não nos esquivaremos de trazer esse assunto para a cena política. Quero chamar a atenção. Eu acho que nós não podemos reproduzir os erros do passado. Podemos até, ao empreender, cometer erros novos. Agora, repetir, reincidir nos erros do passado, isso jamais. É o alerta que faço e, portanto, nós estaremos acompanhando todos os desdobramentos em relação a esses fatos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Obrigado a Vossa Excelência, Salvador Ferraço, e eu tenho certeza absoluta que o presidente Michel Temer vai analisar com muito cuidado, com muito carinho essa situação toda e o vosso pronunciamento, o vosso alerta aqui da tribuna do Senado Federal com respeito à presidência da Vale do Rio Doce. Eu acho que o momento não é para brincadeira, essas empresas são coisas sérias, são as empresas ícones do nosso país, como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Eletrobras, e tem que ter diretorias, principalmente a presidência, profissional. Por que o Rogério Agnelli, que era do Bradesco, saiu do Bradesco para presidir a Vale do Rio Doce, foi o melhor momento da Vale do Rio Doce, que era um profissional de altíssima capacidade. Eu tenho certeza que o alerta que você está fazendo hoje na tribuna do Senado é a esse respeito, para não tirar, de repente, um presidente que está dando certo, que está colocando a empresa no rumo do desenvolvimento do progresso e entrar alguém que não tem conhecimento apenas por indicações políticas. Eu concordo plenamente com você, tenho certeza que o presidente Michel Temer vai analisar com carinho o vosso alerta. Senador Raupp, a manifestação de confiança de Vossa Excelência é também a minha manifestação de confiança no presidente Temer, à medida que as indicações que o presidente Temer tem feito, elas estão em linha com isso que Vossa Excelência acaba de afirmar e que eu estou aqui defendendo. É só observar a indicação feita para a Petrobras, é só identificarmos a boa indicação feita recentemente para a Agência Nacional do Petróleo, o que revela naturalmente uma inversão de tudo aquilo que nós assistimos no passado recente. Ou seja, isso não é matéria para pressão política, isso é matéria para ser tratada tecnicamente à luz da complexidade que tem uma companhia como essa, a companhia Vale, por exemplo. Portanto, eu manifesto, assim como Vossa Excelência, a minha confiança pessoal que o presidente Temer estará muito atento ao que vai acontecer, aos desdobramentos, considerando que os fundos Petros, da Caixa e do Banco do Brasil, assim como o BNDESPAR, são responsáveis por 52%, 53% das ações da companhia Vale. Então, tudo que acontecer ali, por certo, estará no radar, no GPS do governo, e nós precisamos aqui manifestar a nossa confiança na condução do presidente Temer, na certeza de que este assunto será tratado no seu devido escalão, ou seja, tecnicamente, pelos acionistas da empresa, sem qualquer tipo de intromissão ou de pressão política, o que será evidentemente, denunciado contra qualquer tipo de pressão indevida. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e faço das suas manifestações, das suas palavras, a minha palavra também de fé e de confiança no pulso firme do presidente Michel Temer.